Pela graça de Deus, já tivemos um bom tempo de adoração ao nome do Senhor, de relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós, razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã. E como os irmãos sabem, aqueles que têm estado connosco nos últimos domingos, nós estamos a falar sobre o panorama do Antigo Testamento apontando para Cristo, e o título que demos a esta série foi Um Rei, um Povo, um Livro. E temos vindo a ver Deus na criação, Deus a chamar um povo, Deus a separar um povo, Deus a ensinar esse povo a sua lei, mas também vimos de forma quase constante um povo que conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, um povo que conhecia a lei de Deus, mas sempre estava caindo em desobediência. E com essa desobediência, sofrendo as consequências que vinham à sua vida e à sua nação. Nós estamos no início de um ano e normalmente, como acontece todos os anos, nós temos planos para este ano, né? Tentar ler a Bíblia toda uma vez, pelo menos. Eu já há vários anos pus este alvo e nunca o completei, confesso, mas alguns, pela graça de Deus, completei. Mas são objetivos, talvez alguns, como eu, perder um pouco de peso, mas são tudo coisas que não afetam, vamos dizer assim, a comunidade como um todo. Mas o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos para o Senhor, pode nos afetar a nós e àqueles que nós amamos. E mais uma vez aqui, irmãos, nós vemos e lemos já o capítulo 6 e 7 de 1 Samuel. Eu peço que os irmãos abram, que nós vamos ler o capítulo 8. Mas nós vemos novamente, e há alguns versículos que nos chamam a atenção no capítulo 7, quando o povo, Samuel fala ao povo, e no versículo 3 diz: com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 4: tiraram dentre de si os balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Versículo 6, pecámos contra o Senhor. Versículo 8, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. E o versículo 14 disse, e houve paz em Israel. Houve paz em Israel. Um período de cerca de 20 a 30 anos passam, onde Samuel está como juiz, e Samuel, como acontece com qualquer um de nós, envelhece. E no meio aos seus filhos, como juízes. E é sobre isso que nós vamos ver. E hoje o tema do nosso do último domingo foi o rei ausente, e hoje o tema da nossa meditação é o rei rejeitado. O rei, o Deus único, vivo e verdadeiro. E o pedido por um rei não é apenas um pedido político. Olha, nós queremos um novo rei, mas é espiritual. Ou seja, depois de passarem por um período de paz, eles dizem, espera aí, nós não somos como os outros, então temos que dar um jeito nisto. E em 1 Samuel 8, Israel rejeita o governo direto de Deus. Vamos ler então o capítulo 8 de 1 Samuel, sobre o qual nós iremos meditar nesta manhã. Versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. E como o têm todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti.
Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houveres escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Irmãos, este é um capítulo que, ao lermos, nós ficamos atónicos, não é verdade? Deus já havia feito tantos milagres ao longo de gerações. Certamente esta geração ouvia as histórias que os seus pais contavam, que os seus avós contavam, da forma como Deus tinha separado um povo. Eles tinham sido escravos no Egito, Deus os tinha tirado do Egito, os tinha conduzido ao longo do deserto, lhes tinha dado aquela terra, que era a terra da promessa, mas vez após vez eles insistem em viver longe de Deus. E esta rejeição aponta profeticamente para a rejeição do verdadeiro Rei, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que Ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Jesus veio ao seu povo, mas eles não o reconheceram como o Messias prometido. Eles o rejeitaram. Eles disseram: Este não é o nosso Rei. Nós começamos, voltando ao versículo 1, 2 e 3, nós vemos uma crise de liderança. Ou seja, Samuel envelhece e os seus filhos não andam segundo o exemplo do seu pai, podemos dizer assim. Os filhos de Samuel eram juízes, eram aqueles que naturalmente deveriam suceder ao seu pai, mas eles corromperam-se e corromperam aquilo que era a justiça que o seu pai vinha exercendo sobre o povo. E o povo usa esta falha dos filhos de Samuel como justificativa para rejeitar o sistema que Deus havia estabelecido. Deus disse: Eu sou o Senhor, eu sou o Rei. Vocês devem obedecer à minha palavra. Vocês devem seguir os meus pensamentos, os meus mandamentos. E em vez de buscar arrependimento e restauração, eles buscaram o quê? Substituição. Olha, os teus filhos não servem, então nós temos que ter uma solução humana. Algo que a gente veja com os nossos olhos. E sem dúvida alguma, irmãos, que ao olharmos para estes 3 primeiros versículos, nós vemos que havia um motivo válido. Os filhos de Samuel não eram as pessoas indicadas para substituir o seu pai. Mas certamente Deus tinha um plano, Deus tem um propósito, Deus sabia que isso iria acontecer, mas humanamente falando, Deus poderia ter separado alguém, como separou Samuel e outros, para continuarem como juízes do seu povo. Mas Deus tinha outro propósito, Deus tinha outro plano, Deus sabia aquilo que seria a decisão que eles iriam tomar. E sem dúvida alguma, os diferentes líderes ou juízes falhos de Israel nos mostram também o juiz justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso juiz. Ele é aquele que não falha. Ele é aquele que não faz as coisas por desconhecimento de causa. Ele conhece todas as coisas, ele sabe tudo aquilo que acontece em nossa vida. Ele é o juiz justo, incorruptível,
e eterno, o nosso juiz. Enquanto os líderes humanos falham, Jesus nunca falha. Certamente, se eu perguntasse, você lembra da última decisão que você tomou que não devia ter tomado? Eu não precisaria fazer muito exercício de mente para encontrar alguma coisa. Às vezes nós tomamos decisões que nos afetam a nós pessoalmente, mas às vezes tomamos decisões que afetam aqueles que nos são mais próximos. E às vezes podemos tomar decisões que afetam a nossa igreja, ou até, conforme nós vemos na sociedade em que nós vivemos, afetam o nosso mundo. Pessoas que tomam decisões, muitas vezes egocêntricas, e que afetam a sociedade como um todo. E mais uma vez aqui nós vemos que o povo usa a falha daqueles que seriam os seus líderes como argumento para dizer, olha, precisamos mudar. E em lugar de buscar a Deus e buscar o conselho de Deus, eles dizem, não, esta é a nossa decisão. E a partir do versículo 4, então, nós vemos que o desejo do povo é, nós queremos ser como os outros. Nós queremos ser como as outras nações. Então eles têm um rei, que eles veem, têm o seu trono, têm os seus criados, lidera as guerras, e nós estamos sempre aqui dependentes de alguém que aparece à última da hora. E ainda mais agora aqueles que estão diante de nós. E a partir do versículo 4 ele diz, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel. E disseram-lhe, Samuel, tu já estás velho, né? Eu penso que Samuel estava a tentar aguentar ao máximo, porque ele era inteligente, ele via os seus filhos e ele dizia, olha, isto não é por aí, né? Mas ele já estava velho e os anciãos, então usaram isso como argumento, né? Ó Samuel, olha, já estás velho. Os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei. Um rei sobre nós para que ele nos julgue como tem todas as nações. Ó Samuel, nós não estamos a pedir nada de mais. Isso é normal ter um rei. Então o que nós queremos é um rei como os outros têm. E o desejo não era apenas por uma liderança, mas era por ser... Nós queremos ser como os outros. As pessoas olham para nós, os outros podem dizer, eles não se entendem, não tem nem rei, anda cada um para o seu lado. Então havia esse desejo, nós queremos ser como os outros. Israel queria se parecer com o mundo, ao invés de manifestar a glória de Deus, como já o tinha feito tantas vezes. Aliás, eles tinham o testemunho, não fazia muitos anos que Deus tinha derramado a sua ira sobre aqueles que roubaram a arca, e eles tinham devolvido a arca, e eles tinham experimentado o castigo de Deus, e mesmo assim, eles não entendem. Irmãos, esse desejo, né, humano de sermos como os outros é algo presente na nossa vida, é algo presente na nossa sociedade. Nós, como igreja, somos diariamente desafiados a seguir aquilo que o mundo diz que é o melhor. Olha, se fores por aqui, é um caminho mais fácil, chegas lá. Olha, mas se for por ali, também podes chegar lá. E nós somos constantemente invadidos por esses apelos do mundo para sermos igual ao mundo. E facilmente nós podemos nos deixar seduzir. Porquê? Porque nós temos um Deus eterno, um Deus em que nós acreditamos, um Deus com quem nós falamos, mas um Deus que não vemos. E muitas vezes aquilo que vemos é aquilo que nos atrai. Não, isto aqui eu posso confiar que, olha, né, isto vai dar certo. Olha, eu posso confiar nesta pessoa que isto vai dar certo. E o povo estava nessa encruzilhada entre mais uma vez voltar-se para o Senhor e dizer, Deus, olha, nós precisamos de alguém que substitua Samuel. E os filhos dele não são de certeza. E certamente o Senhor teria respondido. Nós sabemos que Deus já tinha um propósito, Deus tinha um plano, Deus sabia que isso ia acontecer, mas eles sequer colocaram essa hipótese. Eles disseram, não, nós queremos uma mudança integral. Ou seja, eles rejeitaram o privilégio de ser um povo separado, diferente, um povo debaixo do reinado do Deus único, vivo e verdadeiro, e quiseram ser como os outros. Em João 18:36, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é como o reino deste mundo. O meu reino é diferente.
Primeiro, é um reino eterno. Nós estamos seguindo um rei que é um rei eterno. Existe desde a antiguidade, desde o passado, não teve princípio, nem meio, nem fim. Ele é o Deus eterno. É esse Deus que nós seguimos. E é esse Deus que quer ser o nosso Deus. É esse Deus que nos chama a ser o seu povo. É esse Deus que nos deu um livro que nós temos nas mãos e que podemos ler todos os dias e onde Ele fala connosco. Então nós temos tudo isso. Mas a pergunta é, será que nós também temos essa tendência maligna de olhar à nossa volta e sentir alguma inveja? Como o povo de Israel chegou a reclamar com Moisés, diz, Moisés, bem que nós falámos antes de sair do Egito que nós não devíamos sair. A gente estava bem lá, tínhamos as nossas hortas, a nossa vidinha, éramos escravos, mas isso era de menos. E às vezes nós parece que olhamos para o nosso Egito, né, e dizemos, se eu não fosse crente, né, até podia ir por aqui ou fazer aquilo, afinal não ia prejudicar ninguém. Então nós somos confrontados com essa realidade. Cristo não governa segundo os padrões humanos, mas segundo a sua justiça, que é a justiça de Deus. E seguir a Cristo é aceitar ser diferente do mundo. O povo de Israel até hoje sofre as consequências de ter escolhido um rei, e não o rei que queria ser o seu rei, o rei eterno, o nosso Deus. Até hoje eles sofrem essa consequência. Podemos dizer esse castigo. Um dia eles reconhecerão Jesus como o Messias prometido. Então o povo fala para Samuel, olha, é isso que nós queremos. Olha, nós queremos um rei como os outros têm o rei. A partir do versículo 6, ele fala sobre a dor de Samuel e a resposta de Deus. Samuel fica tremendamente chocado. Samuel diz, nós vemos aqui, irmãos, que houve um período de paz entre os amorreus, entre Israel e os amorreus. Os comentários dizem que terá sido um período de 20, 30 anos. Todos nós, a maior parte de nós que estamos aqui, teríamos vivido esse período de tempo, e é um período que passa rápido para nós que estamos aqui, que somos mais velhos, sabemos que 20, 30 anos é assim. Mas Samuel disse, o que é que este pessoal quer mais? Que evidências eles querem mais de que Deus é o Deus soberano, que Deus conduz tudo e todos, que Deus sabe o que é melhor para nós, que Deus já nos disse como nós devemos viver? O que é que este povo quer mais? E no versículo 6 diz, porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel entristece, mas Deus revela qual é a raiz do problema. Deus diz para Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, não é por tu seres velho. Eles estão-me rejeitando a mim. Eles estão-me rejeitando a mim. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, em tudo o que te disser, pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme eu disse, irmãos, não houve uma rejeição do povo em relação a Samuel, mas em relação ao próprio Deus. Quando nós muitas vezes ouvimos a voz de Deus e tomamos decisões contrárias àquilo que sabemos que é a sua vontade e o seu propósito, nós estamos rejeitando a voz de Deus. Nós não somos melhores que o povo de Israel. Deus nos salvou pela sua graça, nós que estamos aqui, que um dia confessámos Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus te ama a ti, que ainda não tiveste este momento na tua vida, mas Ele fala ao teu coração através da sua palavra. Deus nos ama. Deus quer o melhor para nós. Deus promete para aqueles que são seus a eternidade com Ele, na sua presença, um novo céu e nova terra, num tempo que jamais terá fim. Essa é a nossa esperança, mas Deus quer governar em nosso coração. A pergunta é, temos nós andado com Deus ou temos nós muitas vezes rejeitado, recusado a voz de Deus ao nosso coração e agido de forma diferente? A rejeição do povo de Israel, quando eles disseram lá em João capítulo 19, versículo 15, olha, nós não temos rei senão César. Quando confrontados com a descrição, né, rei dos judeus, não, nós não temos rei senão César. Mais uma vez o povo rejeitou
o único Deus vivo e verdadeiro. E crucificaram a Jesus. Quando nós desejamos viver como o mundo, mesmo sendo povo de Deus, nós afastamos-nos dele. Às vezes parece que nem nos apercebemos daquilo que está acontecendo, mas nós estamos nos afastando. O povo estava tão perto de Deus, eles conheciam o Deus vivo e verdadeiro, eles já tinham visto o agir de Deus na sua vida e na sua nação. Mas estavam tão longe, porque eles queriam viver como aqueles que não o conhecem. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos como igreja nos dias de hoje. Deus sempre está perto de nós, porque Deus é omnipresente. Ele sempre está perto. A pergunta é, estamos nós também perto de Deus? Ou apenas achamos que o facto de vir aqui aos domingos, ou às sextas-feiras, ou às terças, ou até lermos a Bíblia, ou até conhecermos pessoas que amam o Senhor e que seguem o Senhor, que isso é suficiente e não nos importamos com o resto? O povo de Israel conhecia que Deus tinha agido na sua vida e na sua nação, mas eles não caminhavam junto com Ele. Muitas vezes eles voltavam e diziam, Senhor, perdoa-nos, olha, nós erramos, olha, nós vamos largar os ídolos, olha, agora vai dar tudo certo. Às vezes pouco tempo passava, voltava tudo, lá vinham os ídolos dos povos que os rodeavam, lá vinham tantas coisas erradas. E normalmente Deus, porque amava o povo, exercia a sua disciplina sobre o povo, e eles se arrependiam, e eles diziam, Deus, olha, agora é que vai dar certo. Não sei se você já passou por esses momentos na sua vida, mas quantas vezes nós chegamos aos pés do Senhor e dizemos, Senhor, ajuda-me. Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades, o Senhor sabe aquilo que eu tenho feito e que não é certo, ajuda-me. Senhor, agora eu quero lutar para que dê certo. E às vezes voltamos a cair no mesmo pecado, e Deus nos perdoa, e Deus nos restaura, e Deus diz, vamos lá. Nós não somos diferentes do povo de Israel. Deus é um Deus que pode ser rejeitado por nós, não por palavras, mas por ações. E foi isso que o povo disse. Eles disseram, olha, nós queremos um rei. Então é só isso, não pedimos muito mais do que isso. E Deus continua dizendo para Samuel, conforme toda a obra que fez desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, proteste-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então o que é que Deus disse? Samuel, o povo quer isso? Ouve-os. Olha, mas informa-os daquilo que vai acontecer. Parece que nós estamos a olhar para a palavra de Deus e quando Deus diz, olha, não faz isto, não faz isto, porque se fizeres, né? Olha, deixai as obras, deixai o velho homem, deixai aquilo que era do velho homem, revesti-vos do novo homem. E Deus diz, olha, eu vou te abençoar, eu vou te usar. Então Deus continua a falar da mesma maneira. Então Deus disse, olha, concorda com eles, mas diz-lhe aquilo que vai acontecer. Deus já sabia qual seria a decisão do povo. Então, irmãos, conforme eu disse, Deus estava perto, Deus estava dizendo, olha, Samuel, eles estão me deixando a mim. Samuel, não fica triste, olha, eu sei que, aliás, não fica triste, não achas que foste tu que falhaste. Olha, é mim. Mas olha, ouve aquilo que eles querem dizer. Eles querem um rei? Ok. Diz que concordas com isso. Mas fala aquilo que vai acontecer. Ou seja, não os deixa na ignorância. E então o que é que Deus disse? Olha, eu quero que tu fales aquilo que será o custo humano por terem um rei humano. Um rei como um ser humano como eles. E no versículo 10 nós começamos então a ler aquilo que Deus fala para o povo através de Samuel. E é interessante que, por outras palavras, mas a palavra talvez que mais se repete aqui nestes versículos é levar. Ou seja, Deus disse, Ele vai-vos tirar tudo. Tudo aquilo que tem sido bênção na vossa vida, Ele vai-vos tirar. E o que é que Ele começa por dizer? Olha, e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo e que lhes pediam o rei e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Então Deus disse, Samuel, fala que este vai ser o rei que eles estão a pedir. Não vai ser diferente. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários,
e para que lavrem a sua lavoura e ceguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas terras, versículo 15, as vossas sementes, os vossos criados, para dar aos seus criados, também, versículo 16, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos, versículo 17, dizimará o vosso rebanho e vós lhe recebeis por criados, versículo 18, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos dará ouvidos naquele dia. Irmãos, se isto não assustou o povo, nada assustaria o povo, não é? Quando nós lemos muitas vezes na palavra de Deus, quando Deus diz, olha, é isto que eu quero de ti, eu vou-te abençoar, se tu não me obedeceres, vais sofrer as consequências disso. E talvez alguns de nós que estamos aqui esta noite lembramos de decisões que tomámos e das quais ainda hoje sofremos as consequências. Deus não nos livra muitas vezes das consequências. Deus permite que aquilo que vem à nossa vida seja usado por Ele também para nos chamar a atenção do perigo que nós corremos quando rejeitamos o conselho da palavra e seguimos os nossos próprios intentos do nosso próprio coração. E é interessante, irmãos, que eu quando olho para esta lista, eu penso, espera aí, o rei vai tomar os filhos e as filhas, os campos e os bens. O rei vai nos tirar tudo. Nós não queremos um rei assim. Mas qual foi a resposta deles, irmãos? É isso. Eles acharam, isso é o Samuel está-nos a querer assustar, isso não vai acontecer nada disso, isso é, a gente já sabe, ele está velho, está meio caduco, estamos a ver se nos assusta. Mas Samuel estava a falar da parte de Deus. Muitas vezes quando nós usamos a palavra de Deus, e Deus já às vezes cutuca o nosso coração e nos incomoda, não é? Nós estamos falando daquilo que Deus fala. Não sou eu, o Berto, que digo, todos pecaram e separados estão na glória de Deus, não há um justo nem o sequer. O salário do pecado é a morte, é a condenação eterna. Não sou eu que estou a dizer, eu estou transmitindo aquilo que a palavra de Deus diz. Incomoda, incomoda. Principalmente alguém que não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E às vezes as pessoas dizem, isto é um discurso muito difícil de ouvir. Não deve ser bem assim. Mas é a realidade. E Deus não quis escolher a realidade do povo. Vocês querem um rei? Ok, eu vou permitir que vocês tenham um rei. Mas olha, este vai ser o resultado. E Deus disse, olha, mas se vocês insistirem nisso, quando vocês clamarem a mim, eu não vos vou ouvir. Não é que Deus não ouve, mas Deus disse, eu vou permitir que vocês sofram as consequências. Irmãos, esse é o nosso Deus, é um Deus santo. É um Deus que vê mais além. Ele conhece todos os nossos dias. Ele podia nos livrar de algumas das consequências da nossa desobediência ou de decisões mal tomadas? Podia. Mas Ele não liberta, porque Ele usa isso também para nos ensinar que nós devemos estar atentos ao conselho da Sua palavra, porque se não estivermos e não praticarmos a Sua palavra, nós podemos sofrer as consequências dos nossos atos. E foi isso que Ele disse ao povo de Israel. Vocês estão-me rejeitando a mim. Agora não venham a correr ter comigo quando as coisas não derem certas, porque é isto que vai acontecer. Quando nós vemos os reis humanos que tomam tudo, né? E Deus disse aqui, vocês vão ser autênticos escravos deles. Nós vemos um Deus que entrega o melhor que tem de si, o seu próprio Filho Jesus. Ele entregou o seu próprio Filho Jesus. Enquanto os reis exploram, roubam, tiram, Cristo se entregou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se entregou em nosso lugar na cruz. E aí, irmãos, chegamos à parte final deste texto, a partir do versículo 19, quando nós vemos a decisão final do povo e a permissão de Deus em que eles fizessem aquilo que queriam fazer. E mesmo advertidos, o povo insiste. Nós vemos a partir do versículo 19, diz, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Nós podíamos dizer, porque Samuel, mais uma vez, foi o porta-voz de Deus, podíamos dizer, porém o povo não quis ouvir a voz de Deus.
e disse, não, nós queremos um rei. Não importa se ele vai nos roubar, se nós vamos ser escravizados por eles, se ele vai tomar as nossas sementes, os nossos rebanhos, as nossas servas, não interessa, nós queremos um rei. Irmãos, que tragédia, não é? Nós olhamos para este texto e falamos, o que é que está na vossa cabeça? Nós que conhecemos as consequências da decisão do povo, nós dizemos, o que é que vocês estão a fazer? Vocês são loucos. Mas, irmãos, muitos de nós estamos aqui com décadas de conversão. Já caminhamos muito com o Senhor. E certamente nós podemos identificar um ou outro lugar onde nós dissemos, não devia ter feito, eu devia ter ouvido aquilo que o Senhor estava me dizendo, ou aquilo que a palavra de Deus estava me dizendo, ou aquilo que um irmão me aconselhou a fazer, mas não. Eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos, eu e a Marta, conversando com uma irmã e ela estava querendo tomar uma decisão que era contrária à palavra de Deus, e nós dissemos, olha, não somos nós que dizemos isso, é a palavra de Deus, Deus diz que não deves fazer. E a resposta desta irmã para fazer aquilo que ela acabou fazendo foi, mas eu sinto paz. Falsa paz. E felizmente sofreu as consequências da decisão que tomou. E às vezes essa falsa paz pode nos levar a tomar decisões contrárias àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E o povo estava assim, não, mas olha, a gente olha à nossa volta, nós temos até ciúmes deles, não é? Porque olha, eles têm rei, têm toda uma pompa, uma circunstância, nós não temos alguém, é juiz aqui, juiz ali, vem um e entra outro. Deus permite um rei, mas não aprova o coração do pedido. Deus disse, vocês podem ter o rei, mas eu estou triste com o vosso coração, com aquilo que o vosso coração deseja. E a permissão de Deus não quer dizer que Ele concordou, né? Muitas vezes Deus permite e a gente diz, eu sinto paz, né? E às vezes até sabemos que não é vontade de Deus que nós façamos isso. Deus continua Deus soberano mesmo quando é rejeitado pelos seus. Deus não muda. Deus continua exatamente sendo Deus. O povo quis um rei humano. O povo o rejeitou. Com isso, conforme eu já disse, sofreu as consequências da sua decisão. Mas Deus continua sendo Deus. O Deus pleno. O Deus eterno. O Deus soberano. O Deus todo-poderoso. Deus não muda. Nós podemos mudar. Deus não muda. A pergunta é, para nós que conhecemos o Senhor, Deus realmente reina em nosso coração? Eu não quero que você responda, mas conforme o salmista dizia, né, sonda-me, ó Deus, né? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração melhor que nós mesmos. E Deus sabe se Ele realmente é o rei da nossa vida ou não. E conforme eu disse, irmãos, Israel estava no lugar certo, tinha o Deus eterno, tinha a lei de Deus, eles tinham tudo para dar certo e tomaram decisões erradas. Nós temos a palavra de Deus connosco, nós que somos salvos, conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós ouvimos a palavra de Deus dia após dia, lemos a palavra de Deus. Será que isso faz diferença na nossa vida? Ou é apenas mero cerimonial, né? O povo rejeitou o rei, o único rei. E continuando no versículo 20, ele diz, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Vejam que ele fala tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus disse que iria acontecer. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um à sua cidade. Deus permitiu rei em Israel, reis humanos, para preparar aquilo que era a vinda do Rei eterno, que era o Senhor Jesus Cristo. Cristo vem como Rei. Eu gostaria de terminar quase este tempo com uma leitura em Filipenses capítulo 2.
um dia alguém falou, e eu nunca tinha pensado dessa forma, mas entendi que cada página da Bíblia aponta para Jesus. Cada página da Bíblia aponta para Jesus. E esta história não é diferente. Deus se manifesta, Deus se revela. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8, nós lemos o seguinte: porque Deus... Desculpem, estava no capítulo 1. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Rei perfeito. A quem estamos nós adorando? Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não conhece o Rei perfeito. Um rei, um povo. A questão é, até quando, né? As consequências para o povo de Israel ter um rei humano foram várias. Mas as consequências de não ter o rei divino é o inferno. É estar longe de Deus, não por um período de 70, 100 anos que você possa viver, mas por um tempo que jamais terá fim. Um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Um lugar de onde não é possível sair. Essa é a consequência maior de rejeitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E este texto de Filipenses nos diz que Jesus veio para nos tirar desse caminho que nos levava à separação eterna de Deus e nos colocar num novo reino, com um novo Rei. Cidadãos estrangeiros, peregrinos, em caminho da sua pátria celestial. A graça de Deus transforma até as nossas escolhas erradas por causa do seu plano de redenção. Se fosse minha escolha, eu não estaria aqui nesta manhã. Eu não teria confessado Jesus como Senhor e Salvador há 52 anos atrás. Eu estaria seguindo a minha vida, longe de Deus. Mas Deus se manifestou à minha vida e me levou a reconhecer o meu pecado e a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você não está aqui por acaso. E você também não pode dizer diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que um dia toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu nunca tinha ouvido isso. O Senhor nunca falou à minha vida dessas verdades. Não. Você é responsável por aquilo que você faz em relação à palavra de Deus. O povo conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, mas tomou decisões erradas. E a pergunta permanece: quem reina sobre a tua vida? Cristo ou os seus próprios desejos? Aquilo que você acha que é melhor. A palavra de Deus diz no Salmo 33, 12: bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que este ano possa ser um ano de boas decisões. E nós possamos continuar a aprender da palavra de Deus também no estudo do padrão do Antigo Testamento, que nos fala sobre um rei, um povo e um livro.